Amorim, hoje chegou o substitutivo global da reforma administrativa? Foi protocolado na sexta-feira e hoje foi colocado para leitura apenas. Pois é, e como é que foi aquele projeto da reforma administrativa que chegou em fevereiro? Esse substitutivo mudou tudo? Olha, eu vou ter que dar uma estudada nisso, porque eu nem sei como é que fica, porque houve emendas, 3 emendas feitas pelo vereador Oviedo e houve uma emenda feita por esse vereador. Então, qual a emenda que você fez? Que eu você mexi viu em vários que... artigos, eu mexi acho que 14, se não falo a memória, 14 artigos. Eu acabei suplementando alguns artigos que não faziam parte da reforma administrativa, artigos que deveriam vir em outros projetos separados, individuais. O que você viu de errado no primeiro projeto, aqui de fevereiro? Então, vários artigos, né? Vários artigos. Né? Uns 13 ou 14 artigos que não faziam parte da reforma. Acredito eu que quem elaborou para o prefeito aproveitou o ensejo da reforma administrativa e incluiu artigos para adiantar alguns projetos e tal, incluindo só vários projetos, né? Mais ou menos é isso que dá para entender. E o que eu fiz foi suprir, retirar esses artigos da reforma, deixar só a reforma praticamente dita. Qual que você não gostou? Assim, qual que você chamou mais atenção desses artigos que você retirou? Que fala sobre orçamento, acho que isso tem que vir numa suplementação em separado. Outros que falam sobre concessões, né, que isso tem que ser específico, na verdade, não pode ser muito genérico esse tipo de projeto. Concessões? Que concessões? Concessão, vou dar um exemplo assim, como já passou por aqui, a concessão do transporte coletivo. Transporte coletivo? Quando fala em concessão de ensino geral, o ideal é que venha específico, assim, para a gente poder entender melhor, entendeu? Por isso que esses artigos têm que ser separados. O projeto tem que ser separado, individuais. Né? Ô, Maurício, e o artigo também que foi em relação a uma reforma administrativa mesmo, foi o artigo que podia alterar por decreto a reforma. Mas isso eu considero inconstitucional, esse artigo. Na verdade, o prefeito teria que estipular já quais são as secretarias que ele vai alterar, né, e quais são os cargos que ele vai extinguir ou vai criar. Né? Criar e extinção tem que ser através de lei, não por decreto, isso está na lei orgânica do município. Né? Então, na verdade, eu acho que ele ali só tem que deixar mais claro. De repente, eu acho que ele queria lá, acho que a ideia do prefeito era uma coisa, o cara que escreveu foi outra. Né? Eu acho que a ideia do prefeito é que nessas secretarias que ele uniu, né, fez a junção, nessas ele poderia alterar por decreto as atividades, as atribuições da secretaria. Acho que não ficou muito claro isso. Então, como não ficou muito claro, eu pedi a retirada do artigo. Só foi isso. Amorim, agora mudando o assunto, mas a reforma administrativa, ela tem que acontecer. Ela precisa, a máquina precisa dar uma enxugada, né? Você pretende botar em votação, né? Vão ter que ser 2 votações. Para quando? Como eu falei, agora criou um embrólio nisso, porque quando o prefeito substituiu o projeto, agora a emenda que eu fiz, as emendas que o vereador Rio fez, vão ser baseadas no quê? Vão ter que rever essas emendas. Vai um tempinho, vai um tempo. Que eu não sei como é que a gente vai definir isso. Na verdade, eu vou ter que correlacionar o substitutivo do prefeito com a lei que foi aprovada e isso a gente vai acertar. Mas que precisa fazer uma reforma? Precisa, o prefeito tem toda a razão. Precisa mudar, precisa ajeitar e ajustar, porque cada governo, cada administrador, ele tem a sua maneira de administrar, né? Entendeu? Amorim, lá em Biguaçu, a questão do transporte coletivo se discute o seguinte, de se fazer o núcleo municipal de transportes, né? Essa discussão existe em São José também? Existiu quando a gente acabou prorrogando a concessão do transporte coletivo aqui, de se criar um núcleo. Isso não quer dizer que o prefeito não faça. O município de São José hoje, com aproximadamente 200 mil habitantes, ela já tem condições de ter um transporte integrado. Né? Mas não existe núcleo de transporte coletivo municipal aqui em São José? Na prática, pode ter, existe isso no... Você vai reivindicar isso? Na prática. Olha, o secretário de Transportes, que nessa reforma vai se juntar com a obra de infraestrutura, eles são responsáveis por essa criação e por essas alterações. Ou seja, a iniciativa de se criar um núcleo municipal de transportes é do Executivo, não do Legislativo.
do Executivo, mas já foi bastante debatido dentro do Legislativo. Quando? Não, nos anos passados. Isso foi no ano passado. Ano passado que se alterou, se prorrogou nessa concessão praticamente dito, né? Porque a operação foi mínima. Não, prorrogar é uma coisa. O núcleo é um... Se discutiu nesse momento. Foi prorrogado que se discutiu o núcleo. Para fazer o núcleo, né? Uhum. E vai voltar essa discussão em 2009? Vai precisar. Nós precisamos de incrementos, de investimentos, né, de melhor qualidade. Hoje falta tudo em São José, né? Pois é, vocês estão... Se perdeu no tempo, né? Hoje nós não temos uma rodoviária, hoje nós não temos, né? A rodoviária, até minha filha chamou a atenção hoje, ontem passando pelo José de Bernardi, são 2 salinhas, né? Que muito acanhada, que é uma vergonha. Aquela coisa lá que na José de Bernardi, aquela pequena. Não temos, tudo passa por São José. E às vezes é melhor tu ir dentro de São José mesmo, se deslocar de São José, mas vai ter no centro, pegar um outro ônibus e se deslocar até um outro ponto. Olha incrível que pareça, de repente está em Barreiros para chegar na Fazenda de Santo Antônio, mas vai ter ir no centro para depois pegar outro ônibus para a Fazenda de Santo Antônio. Que às vezes os ônibus que tem, os circulares que tem, acabam não atendendo, poucos horários, e não compensam essa. Então, nós São José hoje, tudo passa por São José, mas é muito pouco. Não dizer que a qualidade é ruim, não é ruim, mas precisa de mais investimentos, de olhar diferente para São José. Hoje, praticamente São José já sobrevive sozinha, tem um polo comercial muito grande, não industrial, que é fraco, é acanhado ainda. Nós vivemos só do comércio varejista, então hoje já se pode dizer que há necessidade, há condições de investir. Né? Agora, eu não sei se mais vale, de repente, quando alguém não gostar do que eu vou falar agora, mas de repente, rever essa concessão e de repente, sei lá, abrir uma licitação. Abrir uma licitação para um transporte integrado, que acho que São José hoje já comporta. Tem cidades hoje no estado, com menor população, e já tem. Então, acho que está na hora de a gente ter um maior investimento. Amaury, quando é que você vai subir na tribuna e falar isso? Falar na necessidade do núcleo municipal de transportes, a revisão de transportes, a construção de uma rodoviária, né? Um lugar que tem que ter uma rodoviária, um lugar central, onde todos os ônibus passam e distribuem todas as linhas para o município inteiro e Grande Florianópolis. Olha, eu ainda estou estudando ainda, não tenho todos os dados ainda necessários para poder... Está pesquisando. É uma forma melhor de apresentar uma proposta para o prefeito municipal. Mas o prefeito... eu apoio qualquer tipo de alteração do que existe hoje. Né? Ele falou na última eleição, na época da campanha eleitoral, que a ideia dele era fazer uma grande rodoviária, um lugar central onde os ônibus partissem, né, para todas as direções e também para Florianópolis. A ideia do antigo prefeito, né, nem tudo foi ruim, né, na gestão passada. Ele tinha uma planta de uma rodoviária. Ele apresentou, na época, que eu acabei não atrapalhando, mas na verdade lá existia uma modalidade de uma permuta de área construída por terras da beira-mar, com as empresas que iam implantar isso. Eu acabei fazendo um cálculo para ele, dizendo que estava muito abaixo do que o mercado hoje oferece em permutas. Aquela pessoa que tem um terreno, ele não tem condição de construir, uma empresa vem, constrói um prédio e faz uma permuta para o área construída. E a proposta que fizeram o prefeito naquela época ficou muito abaixo. Ele disse, puta, Amaury, foi muito cálculo muito rápido. Claro, porque a gente trabalha na área de construção civil e sabe o que o mercado tem a oferecer em caso de permutas de construção. Mas a ideia do prefeito era interessante. Ele queria fazer uma rodoviária e também um terminal urbano. Para centralizar ali, para que tudo passasse por ali pela beira-mar. Claro que a beira-mar teria que investir mais, de ter essa ligação com a 282, mudar o sentido da gente. Tudo que o Djalma está falando hoje na parte de sistema viário, que naquela época não se comentou, é o que a minha mente. Então, primeiro, o que eu estou entendendo do Djalma, já que a gente tem conversado um pouco sobre a administração, Você encontra com o Djalma quando? Não, tipo assim, você conversa com ele semanalmente, pessoalmente, ou só por telefone? Como é que está? Pouco, a gente não tem uma agenda fixa. Foi um pedido para ter um dia marcado para conversar com os vereadores, não estou tendo. Não, tem outros vereadores ocupando esse espaço de falar com o prefeito e levar para ele algumas propostas, algumas soluções. Às vezes uma boa conversa já resolve essa coisa. Na verdade, não sei se estou perdendo esse espaço, né, porque eu praticamente era para ser o cara mais próximo dele, né? Até pela história, pelo passado, hoje não. Os vereadores estão ocupando, mas espero que eles cumpram o papel deles, né? Não consigo levar para o Djalma boas coisas, né? Das coisas que eu poderia estar contribuindo para ele. Então, acho que o Djalma hoje está preparando o sistema viário primeiro, né? Que são essas ligações do 82, presente de urbanização, corredor de ônibus, para depois, eu acho, implantar esse terminal rodoviário, ou só o urbano, né? O terminal urbano,
na beira-mar, que de repente centralizava essa parte de distribuição. Depois criar outros polos e de repente se integrar a Florianópolis. Porque hoje nós temos um terminal no Jardim Atlântico que não é utilizado para nada. De repente esse poderia ser já um de São José. Estado do Jardim Atlântico. Naquele terreno, né? Que era o do antiga PC3, aquele terreno. É um terreno grande, bonito. Então eu acho que, estou falando